Nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 2 de julho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais alguns ataques ucranianos de ontem para hoje, inclusive contra uma refinaria russa, tá? Mas não foi um ataque com drone, não, foi sabotagem. Vamos entender isso daqui, vamos ver também alguns resultados que a gente teve dos ataques, dos grandes ataques que teve ontem, aquela fábrica de drones e microeletrônicos lá aqui em Ijevsk continua pegando fogo, o incêndio está cada vez maior, o que significa que a dor de cabeça ela vai ser grande, o prejuízo vai ser grande na fábrica. Muito positivo. Na linha de frente, nenhuma novidade de ontem para hoje. E do ponto de vista que está chamando a atenção, o ponto de vista que já não é mais diplomático, tá? Isso aqui já virou uma guerra aberta entre o Azerbaijão e a Rússia. Já estão falando, os russos já estão falando em fazer uma operação especial no Azerbaijão e coisa e tal. Eles não têm condição de fazer. O Azerbaijão está cantando de galo justamente porque sabe que a Rússia não tem condição de fazer nada aqui. E um outro detalhe curioso, os russos estão preocupados, estão dizendo que é a Ucrânia que está fazendo o Azerbaijão se revoltar contra a Rússia e coisa e tal, mas eu vou mostrar para vocês quem é que está por trás dessa revolta do Azerbaijão. Não é a Ucrânia não, é a Turquia. Lembra? A Turquia tirou a Síria do Putin, né? Os turcos viram que a Rússia estava fraca aqui na Síria, não estava conseguindo segurar o Bashar al-Assad, fortaleceram o HTS lá do Al-Shara e derrubaram, tiraram os russos daqui completamente, retomaram o controle da Turquia sobre a Síria, né? E estão fazendo o mesmo movimento aqui no Azerbaijão, na Geórgia e na Armênia. Parece que a Armênia e o Azerbaijão vão fazer um acordo de paz sobre um corredor que passa aqui nessa região aqui. Porque essa área aqui, Azerbaijão também, tá vendo? O Azerbaijão tem um enclave aqui do lado de cá da Armênia, né? Aí parece que vai ter um acordo entre os dois agora para trânsito de azerbaijanes aqui entre as duas regiões, arrumado pela Turquia, né? E aí que eu falo para vocês, meu amigo, a Rússia está com essas ambições imperialistas dela voltar com um grande império russo, tá esquecendo do Império Otomano, meu amigo. E o Império Otomano e o Império Russo sempre foram brigados historicamente, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Velho Virgem, Slava Ukraini e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, vamos lembrar da nossa vaquinha. Estamos fazendo uma vaquinha para ajudar o pessoal que está chegando lá na Ucrânia, os brasileiros que estão chegando lá na Ucrânia para se inscrever. Muita gente que está indo para lá. Isso é muito positivo, sinal de que nosso esforço aqui para fazer os brasileiros apoiarem a Ucrânia está dando muito resultado. Muitos brasileiros estão indo para lá. É bom para o Brasil, é bom para a Ucrânia. O Brasil vai ter uma grande quantidade de brasileiros com know-how de guerra com drones, esse tipo de coisa. Isso vai ser muito útil até para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas Brasileiras aqui no futuro, né? Então, a gente está fazendo essa vaquinha aqui, essa rifa, é um monte de coisa aqui que só tem valor simbólico, tá? Tem badge, tem selos, tem esse aviãozinho, esse negocinho aqui que é feito com aço, de um avião russo que foi derrubado em Bakhmut, um Su-30. Esses badges são todos badges originais, dados por soldados ucranianos, né? Então é coisa bacana, não tem valor real, é valor simbólico, mas o valor é grande, né? E tem que correr, tá? É a última semana, vai ser nesse sábado o sorteio. Ainda tem menos de 30% aqui, tem 2.800 ainda para vender, já vendeu 7.000 rifas. Então, se você quer participar, tem que correr, tá? É capaz de acabar antes do prazo do sábado agora, que é o dia do nosso sorteio. Então, corre aí. Obrigado a todo mundo que já comprou a rifa, que já ajudou. Quem não comprou ainda, por favor, ainda dá tempo. Corre lá para comprar. No sábado vai ser o sorteio. O YouTube proíbe sorteio ao vivo, tá? Então, eu não posso fazer o sorteio ao vivo no YouTube. Tipicamente, eu gravo e boto um vídeo do sorteio no Twitter. Nessa thread aqui mesmo que eu fiz aqui, daqui eu vou colocar o vídeo do sorteio, quem são os ganhadores e coisa e tal. E aí no vídeo seguinte eu falo aqui quem foram os ganhadores e mando pelos correios, né? Bom, falando sobre a situação na Ucrânia, foram lançados 118 drones e mísseis contra a Ucrânia de ontem para hoje. Mais uma vez, a maior parte dos mísseis e drones foi neutralizado. A Ucrânia está tendo mais dificuldade em neutralizar os drones porque os russos adaptaram o Shahed para voar mais alto. Então, embora os drones sejam mais fáceis de localizar, você identifica o Shahed mais fácil porque ele está voando alto, ele fica mais difícil de abater. Você derrubar ele com metralhadoras e coisa e tal fica mais complicado porque ele está muito alto, né?
e você usar um míssil para derrubar um drone é aquele problema que eu já falei, você fica muito caro no final das contas, né? Então, os ucranianos estão fazendo novos mecanismos para fazer isso e também para suprimir por guerra eletrônica fica mais difícil, porque como é que você vai suprimir um troço que está voando lá no alto, né? Enfim, um desafio para os ucranianos, mas eu tenho certeza que isso vai acabar sendo resolvido mais dia menos dia, né? Agora, os ucranianos fizeram também seus ataques aqui. Ó. Isso aqui é a refinaria de Lukoil, em Saratov. Ela supre os militares russos com combustível e lubrificante. E houve uma operação especial. Aqui não está dizendo o que foi exatamente. Dá para ver que tem uma fumacinha aqui, que alguma coisa pegou fogo aqui. E tem a confirmação aqui da inteligência ucraniana dizendo que fez um ataque nessa refinaria lá em Saratov. A gente não sabe exatamente o que foi atingido, qual foi o grau de dano que foi feito, mas a vantagem de um ataque de sabotagem desse é que tipicamente o cara pode ir bem no lugar mais sensível ali, talvez no painel de controle da refinaria, né? Você sabe, essas refinarias hoje em dia são todas automatizadas, tudo computador, né? Então o cara foi lá, destruiu a sala que controla, lá, os escala que controla a refinaria todo. Meu amigo, já era, um abraço, né? Vai demorar muito tempo para consertar. Não sei o que foi atingido aqui. Aparentemente não foi uma grande explosão, eles não atingiram alguma coluna de refino ou alguma coisa que lida com combustível diretamente, mas pode ser isso, pode ser uma coisa elétrica, um computador, alguma coisa assim. O fato é que tem aqui uma grande explosão e, segundo eles estão dizendo, a refinaria parou. Uma grande explosão aconteceu em Grozny, perto da Chechênia, ali na capital da Chechênia, né? Um grande incêndio tomou conta de um poço de petróleo que tem ali na região. Está dizendo aqui que é poço de petróleo. Me parece um tanque de combustível, mas está dizendo aqui que é um poço de petróleo. Um grande incêndio aconteceu depois de uma explosão, né? Não está dizendo aqui que teve drone, que teve nada, mas mais uma vez pode ser uma sabotagem igual essa outra que teve aqui em Saratov. A gente não tem informações sobre isso ainda. Se foi um ataque ucraniano, pode ter sido um acidente também, né? Instalações químicas de vez em quando explodem, né? A gente não sabe o que aconteceu ali em Grozny. Agora, isso daqui é Ijevsk, né? Aquela fábrica de drones que os ucranianos atingiram ontem e que está pegando fogo com muita força até agora, tá? A situação piorou, parece que começou um incêndio lá dentro e os russos não conseguiram controlar o incêndio, consumiu boa parte da fábrica lá. Essa fábrica produz drones, então não tem ligação direta com explosivos e coisa e tal, mas tem muita coisa inflamável ali. Aparentemente, os ucranianos conseguiram fazer um acerto muito bom. Vai ter difícil para eles conseguirem retomar a produção nessa fábrica aqui. Excelente notícia isso. Está pegando fogo até hoje a fábrica lá, né? Outra notícia boa dos ataques passados, né? A gente teve no dia 28 de junho um ataque na base de Kirovsk. A gente falou sobre helicópteros destruídos, 2 helicópteros e um Pantsir. E a gente tem agora imagens aqui da base, o firmes da NASA aqui, mostrando os ataques e tem também as imagens do local. Então dá para ver aqui, ó, a imagem de alta resolução aqui, ó, dá para ver os helicópteros. Um helicóptero aqui, outro aqui e outro aqui que teria sido destruído nesse incêndio, né? Quando você vê aqui o incêndio, você vê que realmente esse helicóptero aqui foi destruído. Esse helicóptero aqui também foi destruído. Então, ou seja, foram 3 helicópteros no total e mais o Pantsir destruído também ali na base em Jankoy, a base de Kirovsk, que fica em Jankoy, ali na Crimeia, né? Ou seja, um bom resultado aí do ataque passado, né? Outra coisa positiva, o ataque que os ucranianos fizeram ontem contra Donetsk, né, contra a cidade temporariamente ocupada de Donetsk, visando o quartel-general do 8º Corpo de Exército russo, e matou o coronel Ruslan Gorashkin, que era o comandante desse 8º Corpo de Exército Combinado russo. Então, menos um russo nisso daqui, não foi o único. Além disso, em Kursk, na linha de frente, os ucranianos também mataram um tenente, comandante de pelotão da 810ª Brigada Marine lá dos russos, também foi eliminado nesse ataque de ontem para hoje, então 2 oficiais russos aí eliminados de ontem para hoje, né? Uma outra coisa curiosa, né? A Crimeia está racionando água, né? A Crimeia tem um problema crônico de abastecimento de água que foi resolvido pela Ucrânia com um canal ali, o canal da Crimeia, né? O canal da Crimeia é esse canalzinho aqui, ó, em azul que você vê aqui. Ele pegava água do reservatório de Nova Kakhovka e passava por toda essa região aqui e passava aqui pro Krasnoperekopsk, que era o ponto em que a Crimeia se liga ao continente, né?
e ele trazia água para cá, para a Crimeia, e com isso resolvia o problema da água na Crimeia. Quando a Rússia invadiu a Crimeia e não tinha essa área aqui ocupada, né, o canal foi interrompido pelos ucranianos, causando um grande transtorno de falta de água aqui na Crimeia. Um dos motivos para a invasão russa, né, do sul da Ucrânia aqui foi justamente restabelecer a água nesse canal para voltar a ter água na Crimeia. Voltaram a ter água durante um tempo. 2022 teve água na Crimeia. Só que quando os russos destruíram a represa de Nova Kakhovka aqui, o nível do rio baixou, o canal secou, não tem mais como passar água aqui. Agora só vai ter como passar água aqui depois que for reconstruído o canal de Nova Kakhovka. Eu tenho certeza que em algum momento a Ucrânia vai recuperar aqui o resto do oblast de Kherson e também a Crimeia, e aí vai fazer essa obra direitinho, vai recuperar o canal da Crimeia aqui para ter água de novo na Crimeia. Mas por enquanto eles estão com problemas seríssimos de falta de água por lá, porque como não tem mais esse abastecimento, voltou o problema de falta de água na Crimeia. Vários lugares lá estão racionando água em Feodósia, Alushta e vários outros lugares. Como teve pouca chuva, os reservatórios secaram e agora não tem água, não vai ter água por um bom tempo lá na Crimeia, né? Bom, os ucranianos continuam fazendo muitos ataques com aviões na linha de frente. Isso é uma coisa muito positiva no final das contas, porque durante muito tempo os ucranianos não tinham capacidade de usar aviação para atingir a linha de frente, mas cada vez mais agora os ucranianos fizeram esse trabalho de destruir defesas antiaéreas russas e agora tem mais aviões para fazer esse tipo de ataque, então isso é algo muito positivo nessa estratégia ucraniana, né? E os ucranianos, inclusive, estão fazendo vários ataques ali na região de Zaporizhia, né? Aqui estão destruindo uma ponte aqui. Aparentemente, o míssil vazou, né? Fez só um buraco no tabuleiro. Mas lembra, eu já expliquei sobre isso na questão quando eles fizeram isso com a ponte ali em Kherson, que esse tipo de coisa enfraquece muito a estrutura da ponte. Então, por mais que a ponte não tenha caído, passar um caminhão de grande peso por aqui pode ser problemático agora. Essa ponte certamente está com a estrutura abalada, né? E nada que mais uns 2 ou 3 mísseis desse não resolva aqui nessa ponte aqui em Zaporizhia. As tropas que são da região da Ossétia, que estão ali cuidando dessa região de Zaporizhia, as tropas da Ossétia é uma outra região russa ocupada pelos russos, né? Ossétia fica aqui, ó, essa região da Geórgia, que foi temporariamente ocupada pelos russos também. E aí o pessoal da Ossétia daqui está lutando aqui em Zaporizhia e o pessoal está preocupado que os ucranianos vão fazer alguma coisa aqui. Eu tenho falado para vocês isso também, né? Os russos estão mandando um monte de tropas novas para cá. Tem gente com medo de ser os russos fazendo uma ofensiva aqui. Eu não sei não, podem ser os ucranianos. Eles estão com medo dos ucranianos fazer uma ofensiva por aqui. Por enquanto, a linha de frente não tem nenhuma mudança, continua mais uma vez aqui em Mirohard, perto de Toretsky, nenhuma mudança aqui. Também aqui em Pokrovsk está aqui, nenhuma mudança também. Deixa eu ver aqui o que mais. Aqui Baitir, que é um pouco depois de Pokrovsk, mais ao sul também, nenhuma mudança aqui. E finalmente em Kamiansk, justamente na região de Zaporizhia, ali nenhuma mudança por aqui também, né? Uma coisa muito curiosa é um novo canal que tem lá na Rússia, né, de um cara aqui, o Pavel Gubarev, que segundo eles estão dizendo é o novo Igor Girkin, né? O Igor Girkin, ou Igor Strelkov, era um comandante dos russos, né, que foi inclusive responsável pela invasão da Crimeia e do Donbás lá em 2014, coisa e tal, e que depois virou um comentarista político. E ele era conhecido por ser muito pessimista, né? Ele sempre criticava muito os russos. E agora o pessoal está dizendo aqui que esse cara aqui está meio que tomando o papel dele porque está criticando muito o exército. Daqui a pouco está preso, né? Mas ele falando aqui que os comandantes russos estão abertamente chamando isso um exército de servidão. Servidão foi uma praga muito grande na Rússia, não sei se vocês sabem, né? O conceito de servidão é um pouco diferente do conceito de escravidão. Mas é basicamente a mesma coisa, né? A servidão, o cara trabalha meio que de graça e não pode sair, né? É quase uma escravidão no final das contas, né? Em tese ele até recebe alguma coisa, recebe um salário, mas ele não pode sair daquele emprego ali, ele não pode sair daquele trabalho. E é o que eles estão dizendo que é o exército russo hoje, né? Você não consegue sair do exército russo. Não existe rotação. E cada vez vem menos soldados para a linha de frente. E tem muita gente desertando, né? E é uma grande maldição esse tipo de coisa e nada está mudando. Ou seja, o cara está reclamando que o exército russo está com problemas de coisa, né? De mais gente para lá, pedindo mais gente para lá.
a situação, ou a gente vai ter uma troca, uma separação entre as elites e uma conspiração de contra-elites, ou então vamos continuar seguindo na mesma direção, e se nós continuarmos nos movendo na mesma direção, vamos acabar com os alemães próximos de Moscou. Ou seja, o cara está abertamente falando que o Putin tem que mudar, né? Isso vai definitivamente acontecer se nada mudar. Se alguma coisa mudar ou não, todo mundo está preparando para uma realidade pós-Putin. O cara tá... Olha, isso é perigoso, hein, cara? Espero que esse cara tenha um bom seguro de vida. Crianças estão crescendo sem os pais. Os homens estão ficando feridos e em risco de morte. Ou seja, o cara tá muito pessimista com essa guerra, né? E outro ponto dessa entrevista, ele falou que ele acredita que pelo menos 1 milhão de russos já foram mortos na guerra. Isso é mais até do que os ucranianos dizem. Então os ucranianos dizem que tem 1 milhão de baixas, ou seja, entre mortos e feridos graves. Ele está dizendo que 1 milhão só de mortos. Pode ser que ele saiba mais do que a gente realmente. O cara está realmente muito pessimista no final das contas, né? E, bom, vamos ver o que é o futuro disso daí, né? Os ucranianos estão fazendo uma produção em massa de interceptadores FPV, né, de drones, que reduziram o custo de $7.200 para $5.800. Isso aqui são os interceptadores de drones, como eu falei para vocês, é o grande problema que a Ucrânia tem agora, que são os drones de alta, voando muito alto, né? É mais fácil de identificar, mais difícil de derrubar. A resposta ucraniana é justamente a diminuição do custo desses drones interceptadores aqui, que você consegue derrubar os Shahed, justamente mesmo eles estando muito altos, né? E o preço está caindo, né? Ainda é um preço caro, mas já está diminuindo. Você não pode usar um míssil muito elaborado, isso aqui é um míssil mais simplesinho, mas você pilota ele usando FPV, né? Ou seja, bem interessante essa proposta aqui. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra traz uma coisa importante aqui, ó, que teve uma declaração de um oficial russo dizendo que a Rússia tomou todo o Oblast de Luhansk na Ucrânia, né? E isso é falso, tá? O Oblast de Luhansk é esse Oblast aqui. De fato, a grande maioria do Oblast foi tomada pelos russos, tá? Isso é verdade, mas ainda tem pequenos pedaços dele que estão tomados pelos ucranianos. Aqui na região de Yampil, aqui, ainda tem áreas tomadas pelos ucranianos e também aqui nessa região aqui, ó, próximo de Borova, também tem coisas, os ucranianos ainda controlam aqui o Oblast de Luhansk, né? Então, assim, é quase que um detalhe numérico, mas é importante notar que não, os russos ainda não tomaram o Oblast de Luhansk inteiro, tá? Agora, continua a briga muito grande entre Rússia e Azerbaijão, com prisões de cada lado. Como a gente falou nos últimos vídeos, tudo começou quando a polícia russa prendeu 2 imigrantes do Azerbaijão. Na verdade, fez uma raid, né, fez um ataque contra vários imigrantes do Azerbaijão e particularmente acusou 2 de serem espiões, né, anti-Rússia, ou espiões ucranianos, e bateram neles, espancaram os caras até a morte. E daí o governo do Azerbaijão ficou muito chateado com isso, prendeu os caras da Rússia acusando de serem espiões russos no Azerbaijão, né? E aí agora, em Voronezh, os russos prenderam alguns azerbaijanos de alto escalão, empresários do Azerbaijão que têm negócios na Rússia e coisa e tal, e foram presos, né? 2 são figuras centrais na diáspora azerbaijana, ou seja, são imigrantes do Azerbaijão, mas são muito poderosos, muito ricos e coisa e tal, foram presos, acusados de serem espiões e coisa e tal, foram maltratados, né? E aí, de volta, o Azerbaijão também agora está botando vários agentes do FSB russos aqui, estão sendo preparados para aparição na corte em Baku, né? Ou seja, estão os dois lados escalando a coisa, né? E, de novo, é aquilo que eu falo para vocês, né? O Azerbaijão não faria isso com o Putin há pouco tempo atrás, só faz isso porque está vendo a fraqueza da Rússia, né? Aqui, ó, a prisão aqui, o Yusif Halinov, que é um nativo do Azerbaijão e dono do maior mercado na Rússia, né? Uma figura muito importante, é rico até para os padrões russos, né? Ele foi preso para procedimentos de investigação. E também em Ekaterinburg, o chefe da diáspora azerbaijana também foi detido e também levado para custódia, embora tenha sido liberado depois. Ou seja, estão os dois tentando humilhar imigrantes de cada lado para brigar de um lado e do outro, né? Agora, o Azerbaijão liberou uma imagem, que é uma gravação de áudio, na verdade, em que os russos derrubaram aquele avião. Lembra aquele voo da Embraer?
que foi atingido por defesas antiaéreas russas sobre o Azerbaijão e acabou pousando do outro lado, lá no Cazaquistão. Metade dos passageiros sobreviveram, o pessoal até elogiou o jato da Embraer, depois de ter sido atingido por um míssil russo, ainda conseguiu pousar do outro lado, né? Enfim, agora a gente tem a gravação dizendo que foi uma ordem direta dos russos para atingir esse voo, né? Olha só aqui. Bom, eles estão falando em russo, né? Alô. Азимут 338, дальность 7000, высота 490, скорость 118, курсом на 230. Да, дальность уже 7. Огонь! Огонь, говорю! Есть ход! É lógico que eles estão falando em russo, eu não entendi nada, você não entendeu nada, mas deu para entender a hora que ele fala dá, que é sim, né? E logo em seguida a explosão, né? Ou seja, isso aqui provavelmente foi gravado no sistema de defesa antiaéreo que teve autorização dos russos para lançar contra o avião do Azerbaijão e aí os caras dispararam, né? O barulho que você ouve aqui é o disparo do míssil de defesa antiaéreo que atingiu o avião e acabou destruindo o avião, né? Então, ou seja, mais um capítulo dessa briga entre Azerbaijão e Rússia ali, né? Bom, mais do que isso, tem tido muita provocação, né? O Solovyov, que é um propagandista russo lá, é o William Bonner deles lá, tá falando aqui que não, a gente tem uma fronteira de 300 quilômetros com o Azerbaijão, que a gente podia fazer uma outra operação especial ali, e que o Azerbaijão está fechando escolas de russo, está atacando os falantes de russo no Azerbaijão. Já ouviu essa lorota? Pois é, a mesma lorota que falaram ali do Donbás na Ucrânia, falaram também da Geórgia, que a Geórgia estava proibindo os falantes russos e coisa e tal. Nunca teve problema nenhum de fato, mas é a desculpa que os russos usam nesse tipo de situação, né? E aí, um outro blogger russo falando aqui, ó, julgando pelas notícias de Azerbaijão, a próxima operação especial pode ser em algum lugar no sul do Cáucaso, né? Só pensando aqui alto e coisa e tal, né? O russo não tem condição de fazer isso. O Azerbaijão está fazendo essa coisa toda justamente porque sabe que os russos estão totalmente destruídos com a guerra na Ucrânia, né? Isso aqui já é o pessoal se aproveitando dessa história, já batendo na Rússia, vendo como é que a Rússia tá fraca. Olha o sintoma disso daqui, ó. Olha que desgraça, né? Que foda, que desgraça. Os russos não são respeitados mais em lugar nenhum, nem mesmo na própria terra natal. O pequeno Azerbaijão está se mostrando. Dentro do país, as diásporas estão controlando. Isso é algum tipo de lambança que foi feita. Quem disse que para deixar todo mundo ir? Que coisa ferrada que está acontecendo aqui? Quem é que está deixando os operativos do FSB irem embora, né? Eu não entendo mais nada, né? Ou seja, o cara reclamando que a Rússia não é respeitada nem pelo Azerbaijão mais, né? E é o que eu falo para vocês, vai piorar. A Rússia está muito fraca. É óbvio que em algum momento a China vai olhar para esse negócio, pô, vou me aproveitar disso daqui, porra, vou fazer uma expansão imperialista aqui em cima de Vladivostok. Outra coisa, esse caso aqui, ó, o Peskov está dizendo que é a Ucrânia que está por trás disso aqui. A Ucrânia agora está fazendo todo o possível para jogar combustível no incêndio, para provocar o lado do Azerbaijão, para entrar com ações emocionais, que a culpa é da Ucrânia, não sei o que lá e coisa e tal. Mas não é não, cara. Quem está por trás disso é a Turquia. Aqui, ó, uma grande mudança no alinhamento geopolítico do Cáucaso do Sul, né? São esses três países aqui, a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão, que faziam parte da União Soviética, separaram, né, se tornaram países independentes na mesma época que a Ucrânia saiu, que o Cazaquistão saiu e coisa e tal. E essa região aqui é uma região de forte influência turca, né? A Turquia está aqui do lado, né? O Azerbaijão é muito muçulmano, a Armênia e a Geórgia são mais cristãos. A Geórgia é mais cristão ortodoxo, né? Enfim, essa região aqui tem muita influência da Turquia. E aí, olha o que aconteceu. Tinha uma briga entre o Azerbaijão e a Armênia, principalmente porque tinha o Nagorno-Karabakh aqui, que era uma invasão da Armênia no Azerbaijão patrocinada pela Rússia. A Rússia parou de ajudar a Armênia, o Azerbaijão rapidamente retomou Nagorno-Karabakh aqui. E tem um outro problema aqui, que é um corredor entre essas duas regiões do Azerbaijão aqui, né? O Azerbaijão tem esse exclave aqui, essa região aqui que não é ligada à parte principal do Azerbaijão. Então sempre teve um corredor aqui para ligar a ideia de se negociar com a Armênia, um corredor ali. Não é que a Armênia vai ceder a soberania
do território dela, mas vai permitir que o trânsito de pessoas do Azerbaijão, desde que eles saiam do Azerbaijão e entrem no Azerbaijão, eles podem fazer um corredor ali. Isso é comum em países que têm escravo desse tipo, né? E aí, parece que eles conseguiram fazer um acordo numa viagem à Turquia, né? A Rússia nem ficou sabendo do acordo, não teve nada. Ou seja, o que está acontecendo aqui é uma ampliação da influência da Turquia aqui no sul do Cáucaso. Ou seja, o que a gente está vendo acontecer é a Turquia ganhando força com a fraqueza da Rússia. Essa área toda aqui já foi Império Otomano, meu amigo. Isso aqui já, se a Rússia está com as ambições imperialistas dela do Império Russo, não é a única. Vamos lembrar do caso da Síria, né? A Síria também era uma outra situação. Aqui também, a Síria, essa região aqui, tinha muita ligação com o Putin manteve o Bashar al-Assad no poder aqui na força, mandou tropas, mandou aviões, mandou exército para garantir o Bashar al-Assad no poder aqui na Síria. Acabou que a Rússia não tem força mais para isso, a Turquia mandou ajuda para o HTS, que é um grupo aqui, um grupo que é mais ou menos radical, né, mas estão dizendo agora que são moderados, né, do Al-Shara lá. Enfim, eles retomaram a Síria em poucos dias. A Síria, o Bashar al-Assad caiu em coisa de semanas. Por quê? Porque a Rússia está muito fraca, a Rússia está sem poder. A Turquia já está dando exercitada, que deu exercitada aqui na Síria, e agora está dando exercitada aqui no sul do Cáucaso, né? E é por isso que o Azerbaijão está tão macho com a Rússia também, porque ele tem outra potência do lado dele, né? Ele tem a Turquia, e lembra que a Turquia é OTAN, né? Por mais que não tenha muitos valores ocidentais e coisa e tal, mas a Turquia é bem secular, tá? A Turquia, embora seja um país muçulmano, não é um país fundamentalista muçulmano, não é um país... por exemplo, mulheres podem andar com véu ou não. Se você quiser andar com véu, você anda, se não quiser, você não anda. Tem muita gente cristãos na Turquia, tem muita gente de outras nacionalidades, de outras religiões na Turquia. Enfim, então parece que é o que a gente está vendo acontecer aqui, ou seja, a Rússia enfraquecendo, o pessoal começando a esticar os tentáculos aqui para pegar, não precisa conquistar os países bálticos, mas basta você ter o soft power, você ter o poder de influência. A Rússia tinha o poder de influência nessa região aqui, a Turquia agora está ganhando, devido à fraqueza da Rússia. Espera só até a China começar essa brincadeira, aí vai ficar divertido para a Rússia mesmo. Bom, a Armênia também está começando a discutir a questão de cancelar canais de televisão russos, né? De novo, está se sentindo empoderada de acabar com canais russos, de acabar com a influência russa. Cada vez mais a Turquia fortalecendo o sul do Cáucaso, e a Rússia não pode fazer nada, porque vai fazer o quê? Não pode comprar uma guerra com a Turquia, não tem condição nenhuma, está perdendo a guerra para a Ucrânia, a Turquia ainda é da OTAN, se arrumar briga com a Turquia, ferrou completamente, né? Ou seja, só piora a situação. Bom, uma má notícia, o Pentágono parou o envio de munições de defesa antiaérea para a Ucrânia, né? Uma sacanagem disso. Estão dizendo que a munição, o estoque do Pentágono dos americanos está muito baixo, por isso a gente não pode mandar mais para a Ucrânia. Uma puta sacanagem. Os Estados Unidos estão em paz, não tem ninguém atacando os Estados Unidos. Então é importante eles terem munição de defesa antiaérea? Evidentemente que é. Mas certamente não é uma prioridade, ao passo que a Ucrânia está morrendo gente quase todo dia lá por conta de ataques russos contra a Ucrânia. Um absurdo completo esse tipo de coisa, uma puta sacanagem do Trump, né? Tá dizendo aqui que é esse cara aqui, o Eldridge Colby, que é um chefe de uma divisão lá do Pentágono colocada pelo Reg 7, mas tem que ter o Trump por trás disso. Sem o aval do Trump ele não faria uma coisa dessa, né? Tem confirmação de outros veículos de imprensa aqui, inclusive o G1 também está confirmando isso daqui. É muito ruim essa notícia, né? O Trump fazendo muita merda. Segundo informações, a Ucrânia tem mísseis até o final do verão. Ou seja, o verão termina em agosto. A gente tem 2 meses de mísseis ainda lá na Ucrânia com estoque que tem na Ucrânia. Se não tiver a normalização disso até o final de agosto, a situação pode ficar mais crítica para a Ucrânia, né? E o pior é que isso provavelmente é o Trump querendo sinalizar para o Putin: vamos negociar, Putin, olha só como é que eu sou bonitinho, eu tô tirando o armamento da Ucrânia. E sabe o que o Putin vai fazer com isso? Vai achar que agora a Ucrânia está mais fraca, vou atacar mais Kiev agora, porque a Ucrânia está mais fraca e coisa e tal, vou atacar mais ainda e não vai ter a negociação de paz nenhuma no final das contas. Eu vou te falar uma coisa, realmente o Trump é um idiota. Felizmente, o lado positivo dessa história é que a economia russa está cada vez pior.
A recessão está explodindo por lá. Duvido que mesmo com a ajuda do Trump, o Putin consiga se sair bem dessa guerra, né? E bom, temos agora um novo pacote de ajuda da Letônia para a Ucrânia, com 42 veículos blindados. Olha só que coisa bacana. Parabéns à Letônia aí pela ajuda à Ucrânia, com mais pacote com peças e reposição, munição e outras armas, né? Excelente notícia isso daqui. E finalmente uma confusão aqui no Brasil, né? Teve um festival de etnias no Paraná e por algum motivo alguém achou relevante mandar o cônsul da Rússia para o festival de etnias no Paraná. Um absurdo esse tipo de coisa. Os grupos ucranianos protestaram com muita razão. Um absurdo o país agressor, um país que está violando a soberania de outro país absolutamente sem nenhuma justificativa, ser sequer convidado para esse tipo de coisa. Um tiro no pé do festival de etnias, de quem organizou o festival e chamou esse idiota do cônsul russo para participar disso daí. Os grupos ucranianos fizeram uma reclamação formal contra isso. Eu espero que o governo do Paraná tenha a noção da merda que fez com isso. Não se trata isso com leviandade. Não é que, enquanto os russos estiverem invadindo a Ucrânia, é um absurdo qualquer sinalização em direção a russos. Não estou dizendo que tem que isolar as pessoas, que tem que parar de falar com russo, não é isso. Mas sinalizar, levar o cara como um cônsul de honra num evento desse, que aliás não tinha Rússia aqui no negócio, só tinha outros países, outras culturas no Paraná, mas levar o cônsul da Rússia lá é um absurdo nesse negócio. Eu não sei de quem que foi a ideia, se foi da organização do festival, se foi do governo do Paraná, quem que teve essa ideia. Mas é uma ideia idiota, uma ideia que não faz sentido, tá? Não tenho nada contra o povo russo em particular, mas qualquer sinalização neste momento é uma sinalização para o agressor. Então é uma coisa que tem que ser evitada a qualquer custo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.